Então, concedo a palavra agora à deputada do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides. Obrigada, presidente. Boa tarde, deputado. Boa tarde. De início, eu queria dizer que essa comissão agradece a sua disponibilidade de vir colaborar com os nossos trabalhos. Eu vou buscar ser bastante objetiva para que a gente aproveite o nosso tempo da melhor forma. De início, eu queria perguntar, nós sabemos que está havendo uma investigação sobre o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o Queiroz, por um suposto esquema de rachadinhas da família Bolsonaro. E há até o registro do depósito de valores por Queiroz na conta da esposa de Bolsonaro. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se o senhor tem algum conhecimento de se as supostas rachadinhas de Queiroz ajudaram a financiar as milícias virtuais de Bolsonaro, da família Bolsonaro. Olha, deputado, obrigado pela pergunta. Eu não sei se eles ajudaram a financiar, né? Tudo leva a crer que sim, as investigações caminham para isso. Mas ajudou a desestruturar a base do governo, o PSL, meu ex-partido, e como um faixa branca, caí na provocação do nobre deputado Paulo Pimenta, não esqueço mais, do dia que o Paulo Pimenta subiu do outro lado. Era início de mandato, eu como faixa branca, ele vira a ponta para o meio do grupo do PSL e fala: quero saber se vocês, depois de todas as notícias sobre o tal do Queiroz, se alguém aqui do PSL vai subir e vai pedir a prisão do Queiroz. E o Alexandre Frota caiu. Mas sobre... E eu subi e pedi a prisão do Queiroz. Meu telefone tocou. Era Jair Bolsonaro, reclamando que eu teria, no plenário, pedido a prisão do Queiroz. E, posteriormente a isso, 15 minutos depois... Deputado, um minutinho, por favor. Usando o regimento, Vossa Excelência dispõe da quebra do seu sigilo telefônico para comprovar se houve esse diálogo, Vossa Excelência, com o presidente Bolsonaro? Sim, claro. Ok, obrigado. Sem problema nenhum. E na sequência aparece o senador Flávio Bolsonaro. Aparece o senador Flávio Bolsonaro, que me dá um abraço e fala: papai ficou chateado com você por você ter se expressado dessa maneira ali no plenário. Isso, inclusive, tem gravado aqui na Câmara o dia que eu subo e falo que quero a prisão do Queiroz. Tem lá. Então, foi isso. Acho que eu Mas sobre se essas supostas rachadinhas financiavam as milícias virtuais... Eu não sei porque realmente eu fiquei tão desestruturado, porque quando o Queiroz ele apareceu na largada do ano, na largada da corrida, ninguém ia esperar que ia aparecer o caso Queiroz. Nós fizemos uma campanha falando que era o mais ilibado, que era o mais sério, contra a corrupção. E na primeira ou na segunda semana na primeira semana de legislatura acontece o caso Queiroz. Isso, com toda certeza, perturbou o andamento das nossas estratégias e etc. e tal. Deputado, obrigado pela resposta. Existem ainda sobre as milícias virtuais, existem muitas ameaças e ataques que são feitas por essas milícias. O senhor mesmo nos mostrou alguns exemplos. E a minha pergunta é se existe alguma relação que você tem observado entre as milícias virtuais e aquelas milícias não virtuais, né? Os milicianos que a família Bolsonaro costuma homenagear. Não. A milícia do qual eu venho combatendo e a milícia do qual eu tenho conhecimento de causa é a milícia virtual, a digital, do qual já me atacaram diversas vezes. Enfim, eu posso, ao longo desses próximos meses aí, dos próximos dias, trazer aqui para vocês com precisão e detalhe de requintes as ameaças que eu já sofri de todas as maneiras possíveis. Obrigada. Na época do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, é de amplo conhecimento que muitas fake news
foram disparadas para tentar manchar a história da vereadora. E eu queria saber se o senhor tem conhecimento de se essas milícias virtuais que atuaram na campanha, que estão atuando ainda hoje durante o mandato do presidente Bolsonaro, você tem conhecimento de se elas estavam ligadas a esse disparo de uma campanha de difamação contra a memória da vereadora que foi assassinada? Não tenho conhecimento sobre isso. Nunca nem ouvi falar a respeito dessas milícias envolvidas com esse processo do assassinato da vereadora Marielle. Obrigada. No dia 25 de outubro, o senhor publicou no Twitter uma série de mensagens, uma série de tweets, mencionando, entre outras coisas, que há pessoas que fingem ser assessores, mas que, na verdade, trabalham unicamente na difamação de opositores no Palácio do Planalto. Você teria condições de indicar quem são esses supostos assessores e falar mais sobre essa suspeita? Já foram indicados aqui, são as três pessoas. São as três pessoas. Não da Lespe. Seria o trio. Do Palácio. Seria o trio. Aquele tweet se referia a eles três. Exatamente. E, além disso, o senhor postou no Twitter que tem informações de que tem uma outra base, que o senhor chamou de MAVs, tais militâncias em ambiente virtual, MAVs bolsonaristas, e que estariam em gabinetes na Câmara dos Deputados. Inclusive, na sua exposição inicial, o senhor disse que ainda estava investigando essa questão, esperava em breve trazer mais informações sobre isso, mas, de toda forma, o senhor disse que já tinha suspeita, de que achava que funcionaria em 2 gabinetes. E aí eu queria saber se o senhor pode nos responder quais seriam esses 2 gabinetes, por qual razão você desconfia desses 2 gabinetes especificamente, quais são os indícios para essa suspeita. Eu ainda não posso responder porque ainda não cheguei ao final dessa investigação, mas com toda certeza, assim que eu souber, eu serei o primeiro a falar aqui para vocês quais são os gabinetes que abrigam assessores parlamentares, mas que trabalham nesse grupo virtual, atacando as pessoas, influenciando outras, enfim. Mas eu estou atrás e estou quase chegando lá. Obrigada. Ainda sobre a resposta que o senhor nos deu anteriormente, sobre o dia em que falou no plenário, na tribuna, sobre a prisão de Queiroz. Então, o senhor afirma que o presidente lhe telefonou para tentar obstruir? Não, tentar obstruir não, eu já havia falado. Ligou mais para reclamar mesmo. Ligou mais para reclamar, E posteriormente o senador Flávio veio, também trouxe esse recado. E, inclusive, também, é uma pena ela não estar aqui, a própria deputada Bia Kicis, que estava aqui agora, também veio me falar sobre isso. Posteriormente, eu fui a um evento no Palácio e eu tenho até o vídeo gravado, nós temos o vídeo gravado, do momento em que o Jair me puxa pelo braço e fala: Frota, cala essa matraca, porra, entendeu? Eu tenho esse vídeo, tá aqui o vídeo, a gente tem o vídeo. Quem falou isso? Vai disponibilizar para a comissão? O Jair Bolsonaro. Eu fui a um evento no Palácio, ele já estava atordoado comigo, porque eu já vinha batendo, já vinha entrando em rota de colisão com ele, com o Eduardo, com o filho, enfim. E quando eu chego no Palácio, ele me cumprimentou muito bem, só que ele me puxa pelo braço e bota a mão na boca e fala, mas dá pra ver no vídeo, entendeu? Cala essa matraca, porra. E ainda brinca depois e fala assim: eu quero continuar casado com você, hein, tá ok? Isso foi no Palácio Planalto? Foi no Palácio Planalto. O senhor disponibilizaria o vídeo para assim que a comissão? Tem o vídeo aí. Deputado, numa entrevista que o senhor deu ao programa Roda Viva, o senhor chegou a dizer que o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o Felipe Martins, que inclusive já foi mencionado aqui no dia de hoje, seria uma das figuras que mais influencia o presidente da República. Sim. E na última semana, a conta do presidente da República, e um claro ataque, indignante ataque às instituições, publicou aquele famigerado vídeo em que o presidente é um leão ameaçado por hienas, que no vídeo são instituições como a ONU, como o STF, como o próprio partido do presidente e outros partidos de oposição.
E mesmo após o pedido de desculpas do presidente da República, que ele viu que teve uma repercussão ruim, o assessor a qual me referi, o Felipe Martins, ele reiterou o conteúdo do vídeo. Me parece que o senhor está mostrando o tweet que se refere a isso. Reiterou o conteúdo do vídeo na sua rede social, dizendo que as instituições são hienas mesmo, que atacam quem abre aspas, ameaça o esquema de poder. E aí, nesse episódio, ficou muito claro que o assessor tem uma influência forte na comunicação do presidente. Afinal, ele saiu em defesa do vídeo que fazia ataque às instituições. E eu queria saber do senhor que papel Felipe Martins cumpre hoje no governo, mas também, principalmente, que papel esse assessor cumpriu na campanha de 2018. É possível que, enfim, esse assessor também comande o gabinete do ódio, que tem sido usado para difamar os opositores políticos do governo? Ele é uma pessoa que trabalha lá dentro, é assessor do presidente para assuntos internacionais. Como a deputada falou aqui, está o Twitter dele, né, onde ele fala que o establishment não gosta de ser retratado, mas ele é o que ele é. Ou seja, ele afirma, mesmo depois do presidente da República, né, pedindo desculpas, o STF pedindo que ele pedisse desculpas, eu acho que ele comete um crime de responsabilidade, né, porque ele é um agente público. E ele fala do STF, fala da OAB, fala do PSL, coloca todos como hienas. Mas sobre o Felipe Martins, eu sabia que nós iríamos passar por essa figura. Ele também é conhecido como Hobbes Pirralho. Felipe Martins é assessor especial da presidência de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais. É a ponte entre o Itamaraty e o Planalto. Só que sua figura é muito mais abjeta que qualquer um que já tenha ocupado essa função antes. Para começar, Martins não tem nenhuma qualificação profissional. Seu currículo menciona que ele é formado em relações exteriores, mas sem nada de relevante em seu histórico profissional. Nunca fez nada, não é conhecido como um dos principais, nunca fez nada, mas é conhecido como um dos principais alunos de Olavo de Carvalho. Novamente aparece o nome desse senhor. Nós sabemos o que isso significa. Teorias da conspiração e assassinatos de reputação de quem discorda. Martins age feito um bozó das relações exteriores. Isso porque busca viver de aparências para obter vantagens. É claro que seu dedo está por trás da indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada dos Estados Unidos. É claro que ele influencia essa política de puxar o saco de Trump, nos isolando de outros países. Autoritários sempre adoram isolar seus países do mundo civilizado. Foi ele, o Felipe Martins, esse assessor, que levou o Eduardo Bolsonaro para se encontrar com o Steve Bannon. Também existe algo muito suspeito em sua relação. Ele é uma das pessoas da presidência mais apoiadas pelos perfis que eu mostrei para vocês aqui, os Vaporaves, né? Que são aqueles perfis psicodélicos que fazem linchamentos virtuais nas redes, mas seu cargo não tem visibilidade como o dos ministros. Por isso, seu apoio entre os Vaporaves é muito suspeito. Sem nunca ser nada de relevante em sua vida, aproveita-se da influência sobre os dois filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Os olavistas nas redes fazem propaganda de Felipe Martins dizendo que ele acertou os resultados das eleições de Trump em 2016, mas apenas ele replicou a análise de Nate Silver. Também disse ele, acertou os resultados das eleições de 2018, mas era barbada. Como Constantino apontou, né, o Rodrigo Constantino, a tática dele é tipo do Alex Muralha dos pênaltis. Se joga para a direita e fica torcendo para a bola ir na direção dele. Dá errado 90% das vezes. Quando dá certo, ele grita, sou o maior goleiro do universo. Errou feio em várias análises, como na eleição do Reino Unido e na França. Martins vive de truques, um deles é fingir que representa uma ala anti-establishment, como vocês viram aqui no Twitter dele, no governo, e que, na verdade, são os olavistas que não possuem qualificação alguma e dependem dos lixamentos virtuais para se sustentarem. Se uma pessoa se segura no cargo por causa desse jogo tão sujo, é porque não presta. Agora tiramos a dúvida com a matéria brilhante que o Felipe Moura Brasil fez na Cruzoé no dia 11/10/2019. Ele compareceu a uma reunião dessas milícias virtuais, mas foi escondido.
A senhora acredita? Ele foi escondido. Martins tem muito mais a esconder, como se percebe. Até agora, Jair Bolsonaro não abriu o bico para justificar a contratação de alguém tão desqualificado e de histórico tão obscuro, além das ações incompatíveis com o cargo de assessor da presidência. Por fim, presidente, Conclui, deputado. a deputada Luziane perguntou sobre um outro tweet do senhor, que se referia a Joyce e pediu para ela falar de Curitiba. Sim, o senhor já respondeu expliquei. essa pergunta. Nesse tweet o senhor dizia que se ela falasse de Curitiba, a casa cai geral. Eu queria saber se tem algum outro episódio de Curitiba, além desse Não, que o esse é o senhor principal. relatou. Ali inicia um linchamento virtual, ali inicia uma problemática dentro do próprio contexto, dentro da própria campanha, né? Começa uma puxação de tapete, a gente entende que o que poderia ter sido plantado pela esquerda foi plantado pela direita, né? A troco de quê? Ressuscitar aquele vídeo, enfim. É isso que eu tenho a falar. Passa a palavra para o nobre senador do Amapá, Randolfo Rodrigues. Antes, porém, a relatora gostaria de fazer uso da palavra. Antes do senador falar, eu peço